Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe e head do Research aqui na XP, e hoje a gente vai falar sobre um dos setores preferidos dos investidores, de vocês investidores, que é o setor elétrico, que é um setor que eu particularmente não sou um profundo conhecedor, por isso que eu trouxe para esse bate-papo o Vladimir Pinto, que é o nosso analista do setor de utilidades, né, o setor elétrico, o setor de saneamento aqui na XP. Tudo bem, Vlad? Opa, tudo bom. Bom, a gente tem o prazer hoje de receber o Rui Chammas, que é CEO do grupo ISA-CETEP, a maior empresa líder, né, de transmissão de energia no Brasil. E para vocês que não sabem, a ISA-CETEP, né, que tem o ticker TRPL4, nos últimos 10 anos ela teve um total return, né, que é o retorno incluindo o pagamento de proventos e de dividendos, muito acima do Ibovespa e também do CDI. Né? Enquanto que a gente viu que os preços da ação, né, da empresa subiram aí 166% nos últimos 10 anos, o que se compara com o Ibovespa, que subiu 114%. Quando você inclui os dividendos, o retorno total foi de 450%. Ou seja, isso dá um retorno médio anual nesse período de 10 anos de 18,5% ao ano, enquanto o Ibovespa teve um retorno médio de 7,9%. E o CDI, né, que muita gente diz que nada bate o CDI, teve um retorno médio só de 9%. Então, de fato, né, vimos aí um retorno muito bom, muito grande de um setor que muita gente olha como um setor sendo estável e muito parecido com a renda fixa. O que a gente vai comentar aqui é exatamente isso, é muito além, é muito diferente de um título de renda fixa. Bom, o Rui assumiu o cargo de diretor-presidente em 2020, e ele teve uma carreira extensa também no setor de petroquímicos, que ele vai falar um pouquinho aqui pra gente hoje. E ele também integra o conselho do ONS, né, o Operador Nacional do Sistema Elétrico no Brasil. E hoje a gente vai querer entender um pouco melhor, não só da carreira e do background do Rui, mas também entender e mostrar para vocês como funciona um pouquinho do setor elétrico. Rui, obrigado por ter vindo e por estar aqui na mesa com a gente, batendo esse papo hoje. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado pelo convite, Ferreira. Vladimir, bom estar com vocês hoje. Ótimo. Rui, acho que vale a gente começar o bate-papo exatamente por esse ponto que eu falei, né? Da gente tentar mostrar um pouquinho para os investidores, né, que já entendem muito por cima, né, como funciona o setor elétrico, mas falar um pouquinho das nuances e diferenças entre, né, geração, transmissão, distribuição e como que a ISA-CETEP se encaixa, né, dentro desse panorama do setor elétrico, enfim, porque às vezes o investidor olha muito para a questão da estabilidade, dos dividendos, mas ele não entende muito o funcionamento do setor. Então, se puder começar com um panorama geral do setor, aí a gente vai batendo um papo. Tá ótimo. Eu vou começar falando das características do setor de transmissão, depois eu comento rapidamente de geração e distribuição. O setor de transmissão tem uma característica de ser um setor provedor de infraestrutura. É um setor que tem a sua receita independente do fluxo de energia que passa pelas redes de transmissão. Portanto, não tem risco de volume de energia nem de preço de energia. Isso traz para o setor uma característica de estabilidade bastante interessante, além de ter uma correção das suas receitas diretamente indexada pelo IPCA, pela inflação em todas as concessões. Mas não é só isso, o setor é muito mais. E eu já vou falar do muito mais daqui a pouco. Já na geração, você tem o risco do preço da energia, você tem o risco do clima nas fontes renováveis, que podem fazer com que o reservatório esteja mais alto, mais baixo, ou os ventos soprem mais ou menos, que faz com que o setor tenha uma outra característica de potencial upside, potencial downside no seu desempenho. Sim. Na distribuição, você tem outros tipos de característica. Você não tem, de fato, um risco de preço, uma vez que a distribuição é um pass-through, ela compra energia e vende energia, mas ela tem a necessidade de coletar esse recurso, então a inadimplência e eliminá-la é responsabilidade da distribuição e uma operação bastante capilar que tem a sua complexidade natural. Então são setores diferentes, todos de forma integrada servindo o usuário, mas com características muito diferentes. Quando a gente fala da transmissão, eu falei elementos que trazem a estabilidade para uma dada concessão. E se você me permite, já comentando o que é a ISA-CETEP, a ISA-CETEP não é uma concessão de transmissão. Ela é uma empresa que tem um portfólio de concessões, e de dois tipos. Tem uma concessão histórica e as novas concessões.
As novas concessões são concessões que você tem direito de participar num leilão da ANEEL e caso você ganhe, você constrói a linha de transmissão e opera ela durante 30 anos com uma receita estável. Depois eu posso falar do nosso portfólio, a gente tem um portfólio importante de novos projetos. E tem todas as redes de transmissão legadas, que são redes que tiveram seus contratos renovados em 2012, que tem uma característica diferente dessa. São sistemas de transmissão nos quais você pode continuar investindo para atualizá-los, uma vez que eles são dos anos 70, dos anos 80, e a cada atualização você tem uma correção na sua base de ativos e com isso você tem um crescimento de receita. Com a mesma estabilidade que eu comentava que existem nas novas concessões, mas um upside de crescimento que vem dessa renovação das redes. Nós chamamos isso de reforço e melhorias. Então essas são os 3 setores e a característica da ISA-CTEP como uma gestora de concessões de vários tipos, de 2 tipos. Tá ótimo. E Rui, conta um pouquinho do seu histórico para a gente, como é que você foi parar no setor de transmissão, enfim, passou pelo setor petroquímico, enfim, conta... Poxa, eu sou engenheiro de formação, comecei minha carreira numa empresa francesa chamada Rod, onde eu fiquei 15 anos, trabalhei uma parte no Brasil, trabalhei um tempo na França também, na área de resinas plásticas e têxteis. De lá eu fui para a Braskem, onde eu tive o prazer de participar daquele projeto da consolidação da Petroquímica Nacional de 2012 a 2013. E foi uma super aventura, muitas consolidações, o crescimento e a criação desse gigante da indústria mundial que é a Braskem. De lá eu mudei completamente, eu assumi como CEO do negócio de açúcar e álcool da Louis Dreyfus, que se chamava Biosev, recentemente foi comprado pela Raízen, onde eu fiquei durante 5 anos fazendo um turnaround. Era um momento difícil do setor de açúcar e álcool, foi uma mega experiência, divertidíssimo, aprendi muito e me realizei vendo o desenvolvimento dessa indústria tão importante para o Brasil, que é a indústria do açúcar e álcool. Sim. E de lá, passei para o setor de transmissão, primeiro uma passagem curta numa outra empresa que estava vindo para o Brasil, e na sequência já na ISA-CTEP. Então, passei por vários setores e agora, há pouco mais de 4 anos, o setor de transmissão de energia. Ou seja, saiu do mundo de commodities, né, do mundo da volatilidade para um mundo um pouquinho mais previsível. Né? Regulado. Exato. Que nem por isso é mais fácil, ele tem seus desafios, sim, mas é diferente. Exato. E até falando um pouco aí do setor, né, a gente está vendo que o setor tem passado por uma série de transformações, até puxando um gancho um pouco para o que foi comentado no ISA-CTEP Day aí no mês de setembro, né? Tem uma série de transformações com energias renováveis, até a possibilidade de entrada em operação de usinas eólicas offshore. Qual o desafio para a transmissão e para uma empresa como a ISA-CTEP para atender essa nova demanda? Vladimir, primeiro acho que vale a pena comentar que o que me atraiu para o setor de transmissão foi a perspectiva de crescimento. Mas quando eu vim para o setor, eu não imaginava que o crescimento pudesse ser tão brilhante como ele está se apresentando. O que está acontecendo é, primeiro, um movimento mundial na busca de energias renováveis, e o Brasil não está fora disso. O Brasil, que já tinha uma matriz muito renovável, está se desenvolvendo muito rápido, e hoje já é um dos maiores atores do mundo em geração de energia solar e eólica. E essa geração renovável está se dando numa região que antes era importadora de energia, que é o Nordeste. E com esse crescimento exponencial de energia eólica no Nordeste, solar no norte de Minas, existe uma necessidade gigante, a palavra é essa, gigante, de novas linhas que conectem o norte do país ao centro-sul, que é onde a gente tem a maior capacidade de consumo, a maior carga do sistema. Isso está trazendo uma super oportunidade. Esse ano, nós tivemos um leilão de novas concessões com mais de 15 bilhões em ofertas que foram leiloadas. Agora, em dezembro, tem um novo mega leilão. O ano que vem estão previstos outros. Pelo menos nos próximos 3 anos, a gente deve ter a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia oferecendo ao mercado a oportunidade de participar em novas concessões para fazer essa conexão norte, centro-sul. Muito bom. Pensando... Assim, uma pergunta bastante de leigo, mas pensando no futuro, se essa energia renovável, principalmente da geração distribuída, né, de você produzir a sua própria energia,
crescer cada vez mais, existe um risco para o setor de transmissão ou mesmo de distribuição de assim, cada prédio, cada casa, né, ter a sua própria placa solar e depender menos do sistema? Como é que vocês enxergam esse risco / oportunidade? É inegável que o sistema todo está mudando de característica. Antes você tinha uma geração, um sistema de transmissão e um consumo, e ele era linear. O que você tem hoje, primeiro, é uma geração intermitente, na ponta, seja solar, seja eólica, além do risco que você tem com as hidroelétricas. E na ponta consumidora, você tem um consumidor que por vezes é gerador e por vezes ele tem uma redução de consumo porque ele está gerando a própria energia. Quando você faz essas duas mudanças, o sistema de transmissão que antes era fundamental, ele passa a ser mais fundamental, ele tem que passar a estar dotado de algumas características de inteligência. O sistema deixou de ser linear, passou a ser neural. Então eu não vejo risco para o negócio de transmissão, ao contrário, eu vejo a necessidade do sistema de transmissão cada vez mais ser capaz de trazer inércia para o sistema quando ele precisa, ser capaz de armazenar energia e devolver quando necessário, ser capaz de garantir que flutuações na geração sejam absorvidas por uma malha bastante bem desenhada e bem densa, de forma que o consumidor não sinta na ponta. Então ao contrário, eu vejo uma super oportunidade, uma necessidade de inovação, e nós estamos buscando isso. A EZCTEP tem liderado a agenda de inovação aqui no Brasil para estar adaptado a esse novo momento. De fato, é uma oportunidade para os operadores de transmissão como a EZCTEP de servirem esse novo momento dessa rede neural que está se instalando. Interessante. E com geração muito mais fragmentada, né, do que no passado. Geração fragmentada e intermitente. Exato. E você tem que é o grande desafio da energia renovável. É o grande desafio da energia renovável. Sim. Hoje uma crença que existe é que quanto mais, e é verdade, quanto mais malhada for a rede de transmissão, mais você tem compensações. Então, se não está fazendo vento no Ceará, está ventando no Rio Grande do Norte, ou o sol está intenso em alguma outra região. Então, esse é um caminho. E outro é você ter equipamentos como compensadores que garantam que você tenha inércia no sistema, e aí desculpa o termo mais técnico, e armazenamento em alguns pontos. A EZCTEP fez o primeiro projeto de armazenamento em larga escala no Brasil, aqui em Registro, para garantir que a gente faça o que a gente chama de ceifamento do pico de demanda, e está funcionando super bem. E a gente acredita que vai ter que ser colocado no sistema, em alguns outros pontos, sistema de armazenamento. Perfeito. Até falando um pouco desse tema do armazenamento, né, existe até essa discussão de você colocar dentro dos leilões de capacidade a possibilidade de você competir com térmicas e com outras fontes usando essas fontes que têm armazenamento, né? Vocês, como é que vocês veem isso aí? Deixa eu aproveitar, Vladimir, dando uma introdução do tema para quem conhece um pouco menos. O sistema elétrico ele é dimensionado por pico. Você tem que ser capaz de atender o pico. Se você não atender o pico de demanda, você não fez o seu papel. E acontece que às vezes o pico dura minutos. E você ter toda uma usina de geração para aqueles minutos, por vezes é antieconômico. Por isso o governo criou um conceito, na verdade o sistema elétrico tem o conceito de reserva de capacidade, que são equipamentos que vão entrar para atender aquele pico. Alguns minutos por dia, algumas horas por ano. E o número é esse mesmo, nós estamos falando de 20 horas por ano. Nesse leilão, tradicionalmente, nessa solução, o que tem sido usado são geradores térmicos. E agora a gente está discutindo a possibilidade de você usar sistemas de bateria com descarga rápida para atender esse pico de demanda nesses leilões de reserva de potência. A gente vê com bons olhos, isso está sendo discutido e se vir a aparecer essa oportunidade num leilão, nós vamos participar. A gente está estudando para isso. Isso ficaria com o setor de transmissão, as baterias. Essa é uma discussão, mas é possível. É Sim. possível, talvez um operador independente, mas é uma solução de transmissão. Sim. Principalmente em regiões, imagino que tenham mais problemas com intermitência, né? Acho que penso no litoral como um exemplo clássico. Né? O litoral sul tinha esse problema, né, de no verão você ter uma demanda alta demais, né? Exato. Tem cidades que a população multiplica por 10. Caramba. Então, abastecer
esse pico tem que ser feito da maneira mais economicamente desenhada. Sim. E nesses leilões, como é que vocês enxergam o tema competição desses leilões, né? Ou seja, é um setor que, se você puder falar alguns números de potencial de crescimento, de CAPEX, né, que vocês enxergam, ou seja, investimentos para os próximos 5, 10 anos para o setor como um todo, mas também tem uma questão de competição, né? Vocês têm visto mais players estrangeiros vindo para esses leilões? A competição está mais difícil ou não? Assim, é uma competição normal que sempre acontece nessa oportunidade de crescimento. Então, talvez uma pergunta quebrada em duas. Né? Primeiro, para atender essa conexão do norte Sim. e do nordeste do Brasil com o centro-sul, a gente deve ter nos próximos 2 anos mais 50 bilhões de reais. Em 2 anos? Em 2 anos e meio, né? Até final de 25. A gente deve ter 50 bilhões de reais de obra mínimo sendo ofertado para o mercado. 50 bilhões de reais é bastante coisa. Se a gente usa um proxy do que aconteceu nos últimos leilões, isso vai gerar receitas para os ganhadores de 1/10 desse valor. Então, nós estamos falando de 5 bilhões de reais de crescimento de receita para o setor de transmissão em projetos Greenfield. Bastante coisa. Sim. Né? É quase uma ISA-CETEP nova que entra no mercado quando essas obras estiverem prontas do ponto de vista de receita. Para atender essa necessidade de obra, hoje o Brasil já tem um portfólio de empresas muito bem estabelecidas. A ISA-CETEP é uma, mas tem uma série de concorrentes nossos, todos extremamente capazes, extremamente competentes, que têm participado dos leilões buscando conquistar novos lotes. Uhum. Em junho agora a gente teve um leilão bastante concorrido, a gente conseguiu 2 lotes bem interessantes, ganhamos mais de 5 bilhões em obras que a gente vai executar nos próximos anos e faz com que o nosso portfólio total de investimento seja de 15 bilhões de reais que a gente vai realizar nos próximos 5 anos. Então tem um investimento já importante na nossa carteira. E quando a gente olha como se dá a competição, e eu faço questão de estar lá presente na B3, o paralelo que eu faço é como se fosse um treino de Fórmula 1. Cada companhia que está ali é muito boa. E todos têm conhecimento técnico, conhecimento financeiro, tem balanço, tem capacidade de captação de recursos, tem equipes de engenharia muito competentes. E eles estão buscando, cada um de nós está buscando um projeto com o menor risco possível e a maior rentabilidade. É uma disputa entre profissionais. Raramente você vê um amador nessa disputa. Alguém de fora que não... Aparece, claro. Mas quando aparece, a melhor coisa que você tem que fazer é não considerar, porque eles aparecem e desaparecem na sequência, porque esse é um negócio de longo prazo. É um negócio de portfólio, é um negócio de estrutura, é um negócio de balanço. Então, sim, tem uma competição grande, mas competição entre empresas sérias que estão buscando criação de valor. Sim. Eu não vejo destruição de valor nos leilões da B3, salvo quando aparece alguém desavisado. Sim. Acontece. E uma necessidade de investimento gigantesca, né? Então, imagino que tem oportunidade para todo mundo. Tem oportunidade para as boas empresas do setor seguirem crescendo, e aí cada uma ganhando onde ela tem mais sinergia, onde ela tem o melhor contrato de fornecimento de equipamento, onde ela tem alguma sinergia específica do ponto de vista técnico. Então eu vejo competição sim, mas eu vejo também retornos adequados. Nós entregamos nos últimos anos vários projetos, uma taxa de retorno ao acionista superior a 10%, e nossa previsão nesse portfólio que a gente está criando, que a gente está desenvolvendo, de novas linhas, são 10 bilhões em novas linhas, 5 bilhões na concessão histórica de São Paulo. Também uma taxa de retorno superior a 10%. Então, um retorno saudável, mas com seus desafios de implementação que uma empresa bem estruturada como a nossa consegue assumir. Claro. E uma questão que a gente sempre escuta, né, quando se fala de setor elétrico, é o relacionamento com o regulador, né? Que temas, assim, vocês hoje têm alguma questão relevante com o regulador ou algum ponto que poderíamos aí ressaltar? Porque a gente vê muito em distribuição e geração, né, aquelas discussões, a gente estava até conversando aqui sobre a tarifa de transmissão, mas que para vocês não é nenhum problema, né?
Como é que... A relação com a ANEEL é muito saudável. Eu percebo a ANEEL, sem conhecer profundamente as outras agências, mas eu percebo a ANEEL como uma agência reguladora que conhece seu papel, tem um time técnico muito bom, tem um corpo de direção também muito bom e muito acessível. A gente consegue conversar com qualquer um dos diretores, qualquer assunto, sem dificuldade. As discussões que a gente tem hoje com eles estão voltadas a discussões sobre o futuro do setor. Um exemplo que eu posso trazer, quando em junho do ano passado nós ganhamos um lote importante, um profissional da EPE, que é a empresa de planejamento de energia, perguntou se o país teria condições de realizar todos os leilões que estavam previstos para frente. Ouvindo essa pergunta, o que nós fizemos, junto com algumas outras empresas do setor? Nós contratamos um estudo para entender quais são os gargalos na execução dos vários projetos. Fizemos isso, contratamos um consultor que nos apoiou, levamos isso à ANEEL, e a ANEEL, entendendo isso, se posicionou, o que acabou gerando até o deslocamento de alguns leilões no tempo. O leilão que vai acontecer em dezembro estava previsto para outubro, tinha um de dezembro que foi deslocado para março do ano que vem, e um grande projeto de uma linha de corrente contínua acabou ficando para 25, entendo eu, por entender essa análise que os agentes fizeram. Então eu vejo a ANEEL uma empresa muito atenta. Ela, quando faz uma consulta pública, eles prestam atenção no que é dito na consulta pública. E além disso, a gente tem toda uma discussão da nossa concessão legada, essa concessão que nós renovamos em 2012, que tem uma característica de distribuição. Tem uma base de ativos que eu vou atualizando, o meu custo fixo ele é pago em função do benchmark do setor. Então, a cada 5 anos, eles fazem uma revisão do conceito, exatamente como eles fazem para as distribuidoras, para garantir que o sistema seja eficiente nessa competição entre os outros agentes que têm concessões renovadas. Então, mas uma relação positiva. Ok. Eu costumo dizer para os diretores da ANEEL que a gente não concorda 100% com eles, mas eu tenho que admitir que as discussões são sempre em alto nível, técnicas e extremamente bem gerenciadas. Voltando para a questão dos leilões, só para entender como funcionam, quando vocês fazem um bid no leilão e ganham, né, um leilão, vocês já imaginam que tem aquele retorno esperado para aquele projeto. Mas como é que vocês conseguem ganhar eficiência em cima daquilo que foi projetado, né? Tanto no investimento quanto eficiência operacional? Como é que funciona esse processo entre o que vocês imaginavam na hora do bid versus o que vocês conseguem realizar ao longo do tempo, né, de eficiência? Deixa eu te contar, Ferreira, como é que a gente trabalha. Então, tivemos o leilão agora em junho. Em outubro do ano anterior, a gente começou a estudar os lotes. E aí a gente tem entre outubro e o dia do leilão para ganhar o máximo de conhecimento profundo, sendo que eu não vou ser capaz de fazer um estudo muito detalhado, mas eu tenho que ganhar muito conhecimento para fazer uma pré-análise de engenharia. Então a gente faz sobrevoo, faz análise topográfica, faz análise de solo, faz um pré-projeto de engenharia, chama fornecedores para que eles deem preços firmes para a obra, conversa com os órgãos ambientais para entender qual será o processo e qual a maneira mais eficiente de você fazer o licenciamento. Nós já tivemos projetos que nós começamos o licenciamento antes mesmo de ganhar o leilão. Porque para mim era tão importante antecipar aquela obra que eu falei, eu vou bancar o licenciamento antes de ganhar, de forma que caso eu ganhe, eu tenha 3 ou 4 meses de antecipação nessa obra. E aí a gente faz toda essa análise. Com essa análise de engenharia, de custos, de execução, eu faço meu modelo financeiro. Caso eu ganhe o leilão, tudo isso já está contratado, as commodities redeadas, o câmbio, eventualmente, de commodities importadas também redeado, eu entro num momento de execução. E aí nós fazemos uma gestão super disciplinada, e isso tem uma coisa que eu acho que é um diferencial competitivo da ISA-CTEP, é a maneira com que a gente faz a implementação de obra. É uma gestão disciplinada, um time adequado, em tamanho e muito competente, onde a gente está olhando sempre o retorno ao equity. A gente olha o prazo, olha o custo e olha o retorno ao equity para ter também a visão de fluxo de caixa da obra e de retorno financeiro. E vai buscando o tempo todo eliminar os riscos que tinham sido mapeados e trazer eventuais upsides. Sim. Isso você faz, de novo, no detalhe.
É no detalhe, é na relação diária com o fornecedor, na relação diária com o órgão ambiental. E como a gente está falando de um portfólio em novos leilões, novas obras que está em 10 bilhões de reais, eu não preciso falar que esse é um tema que eu, pessoalmente, junto com o diretor de projetos, a gente olha com uma frequência absurda. A gente está olhando isso o tempo todo. É o futuro da companhia. Exato. Então é assim que funciona. Então, um time muito bom, muito dedicado, uma cultura de excelência e de disciplina na execução diferenciada. O setor, né, e até o senhor mencionou os 15 bilhões, né, de investimentos programados. Como é que vai ser financiado isso, né? Porque realmente é um volume relevante. Talvez explicar para o nosso espectador um pouco o que existe aí no mercado para esses projetos de mais longo prazo. Tá bom, bacana. Primeiro vamos lembrar, então 10 bilhões são projetos Greenfield que a gente vai executar nos próximos 5 anos e 5 bilhões são projetos de reforço e melhorias que a gente vem executando 1 bilhão por ano, atualizando a rede aqui em São Paulo. Os projetos Greenfield, vale a pena comentar que são muito mais rentáveis que os projetos de leilão. Mas eles são muito mais difíceis também, porque eles são pequenos. Hoje eu tenho 250 projetos de reforço e melhorias. 60 estão acontecendo agora. Agora eu tenho 60 implementações acontecendo em algum lugar no estado de São Paulo, em alinhamento com a ONS. Então são projetos pequenos, mas que trazem um retorno e permitem eu ganhar confiabilidade na operação que eu tenho aqui em São Paulo. Como é que a gente financia isso? A gente tem um planejamento. Primeiro, eles acontecem no tempo, né? A gente tem a busca de financiamento por debêntures de infraestrutura, que é uma opção hoje que se mostra bastante adequada. No passado a gente já trabalhou bastante com o BNDES e não está descartado voltar a trabalhar com o BNDES. A gente tem algumas linhas com eles que hoje ainda estão abertas e pode ser uma alternativa também. Eu diria que essas são as duas principais. Outras soluções de curto prazo com discussões bilaterais com bancos podem aparecer, mas são de curto prazo. Eu diria que a principal hoje são as debêntures de infraestrutura. E um desafio que a gente tem, e eu acho que a gente está bem planejado nisso, é fazer com que isso aconteça de forma planejada, diluída ao longo do tempo, para evitar concentrações, evitar riscos, evitar acúmulos. De novo, esse é um negócio de portfólio, é um negócio de ciclo. Quanto mais eu tiver obras o tempo todo, quanto mais eu tiver captações o tempo todo, melhor eu vou captar, melhor eu vou realizar a obra, mais estável eu vou conseguir trazer o retorno para o acionista. E você aumentando esse seu network, né, a sua rede de transmissão, eu imagino aí até uma dúvida, se você consegue capturar sinergias em novos projetos. Muito. Se você pegar os dados de custo fixo da companhia dividido pela receita, a gente vem diluindo o nosso custo fixo em relação à receita de forma muito importante. Ao mesmo tempo que eu estou reduzindo as ineficiências que eu tenho de operação, que são os momentos em que a rede não está disponível, com todos os investimentos que eu estou fazendo de modernização, em especial aqui em São Paulo. Então, sim, tem um ganho de escala importante. É verdade que esse é um negócio de margem EBITDA alto já. Então, como é um negócio capital intensivo, a margem EBITDA dela é alta para fazer frente aos financiamentos que são relevantes. Mas mesmo assim, cada ponto percentual que você ganha é um recurso a mais que volta para novos investimentos ou para remunerar o acionista. A gente saiu de 40% de relação custo-receita para algo mais próximo de 34% nos últimos anos. E vocês capturam toda essa eficiência, ela não é repassada? Ela a grosso modo, a gente captura. Parte da... Agora a ANEEL deve começar a fazer, a exemplo do que ela faz com a distribuição, uma captura, fator X, que eles chamam. Entendi. Mas ainda assim a gente vai conseguir capturar uma boa parte dela, trazendo mais sustentabilidade para o negócio. E no investimento também, né? No CAPEX, eu imagino que vocês também... No CAPEX igual. Sim, consigo capturar essa... A gente captura eficiência, em especial em reforços e melhorias, o que nos motiva a buscar cada vez mais custos mais baixos. Sim. Esse é o modelo que a ANEEL faz. Ele premia a empresa que é mais eficiente. A ANEEL pega todas as empresas que têm concessões renovadas e compara os custos fixos dela. Quem tem o menor custo recebe mais do que seu custo na tarifa. Quem tem maior custo recebe menos do que seu custo.
Nos últimos anos, e acho que mais uma vez vai se confirmar nessa revisão tarifária agora, a Isacetep tem o menor custo e, portanto, ela recebe um prêmio em relação aos seus concorrentes. Faz sentido. É um sistema bem montado, bem elaborado, ele gera uma concorrência importante e força todo mundo a buscar excelência. Sim. É uma coisa que os nossos investidores sempre perguntam, né, quando se fala de setor elétrico, é a política de dividendos. Né? E assim, a empresa no passado foi uma grande pagadora de dividendos, né? E para o futuro, né? Como é que você pode falar aí para a gente? Vladimir, eu acho que é esperado numa empresa de utilities como a nossa o pagamento de dividendos. E eu acho que o grande desafio que nós temos é seguir crescendo para poder pagar ainda mais dividendos no futuro, ao mesmo tempo que a gente faz a boa gestão da dívida e segue pagando dividendos. Então, esse é o equacionamento que a gente tem por objetivo. Nós temos hoje uma prática de pagamento de dividendos que é de pagar o mínimo de 75% do lucro líquido regulatório na forma de dividendos, e a gente não vê motivo para mudar essa prática de dividendos. A gente está ambicionando manter essa prática de dividendos mesmo com o crescimento que a gente tem desenhado. Essa é uma prática que, quando a gente comenta, a gente define que ela, a partir de um certo valor de alavancagem, talvez eu não consiga pagar esse mesmo tanto de dividendos. A gente entende que mesmo com a alavancagem um pouco mais alta, é possível manter a prática de 75% de dividendos do lucro líquido regulatório. Então, legal. Acho que fica claro que, para quem pensava no setor de transmissão como sendo uma renda fixa, que é bem diferente, né? Como a gente falou, é uma renda fixa com crescimento, com eficiências, né? Então, acho que tem bastante oportunidade no setor, né? Eu penso assim. Penso assim. Para uma empresa como a nossa, que é gestora de um portfólio de concessões, tem muita oportunidade, tem muita sinergia e tem crescimento. Exato. Tem crescimento. E Rui, como é que é seu estilo de gestão, enfim, tocar tantas obras ao mesmo tempo, grandes projetos, enfim, acho que um time de engenheiros, né, de excelência, enfim, como é que é teu dia a dia, enfim, e o teu estilo para gerir uma companhia tão complexa? Pergunta complicada essa, Feira. Tem algumas coisas que eu acredito. Né? Uma coisa que eu acredito é delegação. Eu tenho um time muito bom e eu tenho um nível de delegação importante. Só que eu chamo isso de delegação planejada. O que é delegação planejada? A disciplina no acompanhamento gera confiança, respeito, que permite a delegação. Então, eu tenho momentos formais de apresentação de resultados. Então, uma vez por mês eu tenho uma reunião longa com projetos, uma longa reunião com operação e manutenção, de forma que a gente se alinhe em tudo que está acontecendo em termos de resultado. E ao mesmo tempo que eu faço essa reunião mensal, formal, eu gosto de ter o meu tempo livre para estar à disposição e apoiar as equipes em resolução de problemas ou equacionamento de algum projeto. E funciona muito bem, muito bem. E aí você tem a equipe com liberdade para atuar sem eu ter que ficar fazendo micromanagement. Microgestão, micromanagement. Então, e funciona bem. Eu acredito nisso. Legal. E os resultados estão mostrando aí uma evolução muito bacana. Fico contente como a gente está fazendo evoluir os resultados da companhia. Sim. E o que você enxerga adiante aí nos próximos 5 anos? Enfim, acho que tem muita coisa para fazer ainda, né? Muito crescimento, muito ganho de eficiência para acontecer, né? Tem. Eu acho que nos próximos 5 anos, além de algo mais que a gente pode trazer para o nosso portfólio, a gente tem um desafio de execução importante. Então, manter essa disciplina de execução vai ser fundamental, ao mesmo tempo que a gente vai ter que estar atento a novas oportunidades de crescimento iguais às que a gente já tem, e uma adaptação rápida na inovação, trazendo novos elementos que vão servir ao sistema de distribuição, e uma busca de transformação digital que permita com que cada vez mais as minhas soluções sejam escaláveis. O ideal seria que eu seja capaz de crescer muito a rede com soluções cada vez mais digitais internamente. Isso é possível. Sim. Possível. Tem muita coisa que a gente ainda faz de formas com um potencial de aperfeiçoamento grande. Sim. Isso é permanência, não pode parar. Você tem que ficar criando novos conceitos e se desafiando o tempo todo. E a gente está conseguindo avançar.
Todo esse crescimento da companhia a gente fez basicamente com um crescimento marginal na equipe de operação e de projetos. Interessante. E acho que tem um ponto assim, quando eu falo com estrangeiros, até com investidores estrangeiros, eu vejo que muita gente não tem a noção do qual percentual da nossa matriz já é renovável, né? Acho que, enfim, você tem essa mesma impressão? Assim, como é que o Brasil pode, né, falar mais cada vez sobre isso lá fora e passar essa mensagem para o mundo, né, que a gente já está muito avançado nas questões, né, de matriz renovável, enquanto o mundo ainda discute, né, sair do carvão ali, o que eles vão fazer, né, para mudar a matriz, né? Ferreira, 2 semanas atrás eu estava na Climate Week, em Nova York. Então, tem uma semana em da ONU ali, né? Hã? Da ONU, na ONU. mesma semana. Na mesma semana da Assembleia, tem a Climate Week, onde você tem reuniões das mais diversas falando sobre o tema. Primeira percepção, o mundo percebe que o Brasil tem uma matriz renovável única. Segunda percepção, cada país está primeiro preocupado em resolver o seu problema antes de tentar admirar as vantagens de um país como o nosso. Eu vejo a Europa, por exemplo, muito focada em encontrar uma solução para a matriz deles ficar mais competitiva e sair do risco que eles têm hoje da geração térmica, do que admirar a solução brasileira, imaginando que alguma empresa europeia possa vir investir no Brasil, aproveitando essa matriz. Então, primeiro, é um momento muito particular que a gente está vivendo. Mesma coisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles estão aproveitando o momento do Inflation Reduction Act, que está trazendo toda uma possibilidade de investimentos nos Estados Unidos que estão ajudando a limpar a matriz, antes de olhar a possibilidade e as características do nosso mercado. Agora, o fato a gente tem a matriz limpa, nós somos um país competitivo em vários aspectos, em várias indústrias. Eu acho que a gente tem uma oportunidade única e eu percebo o governo buscando essa possibilidade de reindustrializar o Brasil, trazer uma nova onda de industrialização a partir de uma matriz limpa e uma energia competitiva na margem. Tem uma série de desafios, mas é uma posição única que a gente tem. E conseguir vender produtos verdes de verdade, né? Assim, produzidos, enfim, com essa matriz. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Sim. Com essa eletrificação no mundo. Um outro assunto que até envolve transmissão é a integração entre países, né? O Brasil hoje tem uma interconexão com a Argentina, a gente tem essa relação via Itaipu com o Paraguai, um pouquinho com o Uruguai, mas a gente vê que o Brasil agora, que sempre foi, acho que a interconexão com a Argentina foi pensada muito mais como o Brasil importador de energia da Argentina do que o contrário. E agora a gente vê o Brasil exportando grandes quantidades, não só pelos problemas da Argentina, mas também por esse excedente que a gente tem aí causado aí pelo investimento em renováveis, pela hidrologia positiva que a gente teve. Você vê esse movimento se ampliar? Eu vejo esse movimento uma super oportunidade, Vlad. E não precisa ir muito longe. O que o Brasil tem hoje? O Brasil tem hoje um sistema integrado nacional que quando o Nordeste está gerando e o Sudeste consumindo, a gente puxa energia de lá. Já foi o contrário. A mesma coisa acontece com o Norte ou com o Centro-Oeste. Poxa, se isso vale para dentro do país, que tem um sistema integrado invejável. O sistema integrado brasileiro é invejável. Poucos países têm algo parecido. Por que não expandir para outros países e fazer esse tipo de compensação? Então, o El Niño gerou uma falta de energia na costa do Pacífico. Vamos mandar energia para lá e vice-versa. Eu acho que isso vai acontecer. É inexorável. Isso é uma maneira de você socializar a energia barata. E você evitar vertimento de água sem gerar energia ou o não uso de uma energia eólica gerada. Vejo com bons olhos. Tem os desafios naturais. Exportar a energia para a Argentina agora não foi evidente. O Brasil teve que fazer um esforço. Para o Paraguai, tem algumas discussões com a energia que eles geram em conjunto com a Argentina numa usina chamada Yacyretá. Também não está evidente a venda de excedente para a Argentina, que agora está no momento de mais geração. Mas eu acho que é algo que acontecerá. A integração no nosso continente, eu acho que é algo que gera valor para todos os países e quanto mais rápido a gente fizer, melhor. O Grupo ISA,
do qual a gente faz parte, acredita muito nisso. E eles têm uma série de projetos de integração entre Peru e Equador, Chile, Peru e Colômbia, Panamá. Então, são projetos que a gente conhece e eu acho que agregam valor. Até mesmo o norte do Brasil, durante muito tempo, nós fomos conectados com a Venezuela e nos abastecemos de energia de lá. Então, eu vejo com bons olhos, vejo com uma possibilidade da gente exportar a nossa energia de uma forma muito eficiente. É interessante que a interconexão foi vista num caminho e a gente vê que ela pode ser usada dos dois caminhos e então você gera realmente economia para os dois lados e geração de valor, né, para todo mundo. Agora, na Europa, isso ficou ainda mais claro, né? Na escassez de energia que eles tiveram por conta da falta de gás, o problema foi um pouco amenizado, e eu acho que ele pode ser mais amenizado, com trocas térmicas, trocas energéticas entre os vários países. Né? Então, eu acredito muito nisso. E a gente começa a ver alguns outros projetos internacionais bem interessantes, né? Índia se conectando com o Oriente Médio, porque o Sol, você tem energia solar no momento que não é o pico da demanda. Você fazer conexão entre países que estão em fusos horários diferentes pode ser muito interessante. Então, tem esse projeto que está sendo discutido agora, que pode ter resultados bem interessantes. Sem dúvida. Né? Melhora assim, econômica para todo mundo, né? Além da questão de segurança, redundância melhor, acho que tem a questão econômica também. Claro, né? Claro. Eu vejo com bons olhos, eu acho que é mais uma possibilidade de crescimento para o negócio de transmissão ao longo do tempo. Eu não tenho dúvida que aquela frase que foi desenhada de que sem transmissão não há transição, ela é muito verdadeira. É muito verdadeira e uma transmissão eficiente gera uma transição energética eficiente. E a economia global, quando a gente olha daqui a 30 anos, ela será mais eletrificada do que ela é hoje. A gente tem uma série de discussões que vão acontecer, algumas escolhas que podem caminhar mais rápido ou mais lento, mas eu não tenho dúvida, quando a gente estiver daqui a 30 anos e olhar o caminho que vai ter sido percorrido entre 2020 e 2050, o mundo vai estar mais eletrificado. Seja para aquecimento, seja para transporte, seja para geração de energia motriz em indústrias. E como é que você enxerga o papel dos combustíveis, da geração fóssil dentro dessa matriz, enfim, que vai se eletrificar, vai ser mais renovável, e até do nuclear também? Qual o papel que você vê dessas outras fontes para gerar essa matriz do futuro? Tá. Quando você olha os relatórios de longo prazo das agências de energia, você vai precisar ainda muito da energia dos hidrocarbonetos, né? Uhum. Por muitos anos. Sim. Então, não vamos nos iludir de que a transição energética vai acabar com a demanda de petróleo e gás. Isso vai continuar existindo por muitos anos. O que a gente faz é um grid cada vez mais verde, mais sustentável, ao mesmo tempo que a indústria de petróleo também está trabalhando para reduzir a sua pegada de carbono. Uhum. Então, não vou ter aqui um discurso xiita de que a eletrificação mata a indústria de óleo e gás. A indústria de óleo e gás seguirá super importante, relevante, e é só olhar os relatórios que a gente tem da Agência Internacional de Energia. Isso fica muito claro em todos os cenários. Uhum. Quanto a nuclear, esse é um tema que está um pouco distante para nós, tem uma discussão muito importante na Europa. A França agora está discutindo qual é o verdadeiro custo da nuclear. Para quem acompanha de perto, tem toda uma discussão em cima disso. No caso do Brasil, a gente tem 2 usinas operacionais, potencialmente uma terceira, que tem um papel talvez importante do ponto de vista de gestão do conhecimento dessa fonte, mas hoje não são fundamentais na matriz energética brasileira. E com os desafios, né? Já ainda cara para se desenvolver o novo projeto de Angra 3, enfim. É o que eu tenho visto. Eu tenho visto informações, eu não conheço o detalhe do projeto, mas que a energia de Angra 3 seria uma energia cara. Aí é toda a discussão se seguimos ou não, e aí é uma decisão... Eu percebo que é uma decisão mais de Estado do que uma decisão empresarial, né? Para vocês no setor de transmissão, imagino que vocês sejam mais agnósticos de onde vem a energia, ou tem diferenças grandes? Depende
da fonte de energia, enfim, se vocês querem participar mais ou menos dos projetos. Como é que funciona essa decisão? Tem um ponto importante para nós na evolução da matriz energética, é se a gente vai ter se e quando energia offshore. Sim. Porque a energia offshore, ela abre um campo novo. Assim como a energia intermitente nos trouxe a necessidade de sermos líderes em inovação, com várias soluções que eu já comentei, se a energia offshore se materializar no Brasil, a necessidade de transmissão para essa energia é toda especial. Primeiro, cabos subaquáticos, a gente até tem experiência, porque recentemente a gente fez um projeto que conecta a ilha de Santa Catarina, onde está Florianópolis, e o continente, mas são cabos especiais e redes bastante caras. Num projeto, recentemente estava estudando um projeto offshore, o sistema de transmissão de um projeto offshore pode chegar a 35% do valor do projeto. É uma realidade europeia, não sei se isso seria o mesmo no Brasil. Mas a gente não sabe ainda se isso vai se materializar e quando no país. Eu vejo muitas empresas interessadas, a própria Petrobras anunciou que tem interesse em fazer estudos em energia eólica offshore, mas ao mesmo tempo eu vejo a nossa eólica onshore tão eficiente que talvez isso acabe empurrando esse desenvolvimento no tempo. Então esse é um ponto que para nós é importante e pode nos levar a buscar soluções para essa indústria, caso se materialize mais cedo do que mais tarde. Legal. De resto, eu diria que a gente é agnóstico. Sim. Agnóstico. E Rui, para quem está começando a carreira, né, quer traçar uma carreira de sucesso, uma carreira de executivo como a sua, enfim, quais conselhos de carreira que você dá para quem almeja, né, ter uma carreira como a tua? Poxa, falar em transmissão estava mais fácil. Primeiro, quando você fala carreira de sucesso, isso tudo é relativo, né? Claro. Tudo é relativo. Para quem gosta de trabalhar em ambiente com pessoas inteligentes, temas sofisticados, trabalhando com uma visão estratégica e projetos, e portanto gosta de uma vida de executivo, eu acho que é fundamental você trabalhar em empresas que tenham propósito sério e buscar aprender de forma permanente. Sim. Acho que isso é fundamental. E para evoluir na carreira, resiliência. Eu estou 35 anos agora que eu estou como executivo. A carreira, ainda que de longe possa parecer um caminho suave, ela tem altos e baixos, ela tem momentos difíceis, tem momentos de frustração, É um permanente exercício de humildade e de aprendizagem. Então, é isso, mas é fantástico. Sim. É maravilhoso, né? A gente fala isso, inclusive, para a geração mais nova, né? Que quer ver resultados muito rápidos, né? A questão da pensar no longo prazo, ter calma, continuar estudando, ter essa resiliência, né? De conseguir aguentar as porradas no meio do caminho, né? Eu tenho 2 filhos, um que entrou agora no mercado de trabalho, tá trabalhando num grande banco, e outro que está se formando o ano que vem. Está estudando fora do país por enquanto. E eu falo para eles, vocês têm que buscar vantagens competitivas e sem gostar do que vocês fazem. São 2 coisas fundamentais. E tem que ter paciência, mas isso você pode falar que eles não escutam. Acho que é natural, acho que a vida vai ensinar a ter paciência. Exato. E Rui, quem que te inspira, assim, quem que você gostaria de sentar à mesa para bater um papo, enfim, se tivesse a oportunidade de escolher alguém para sentar à mesa para conversar, quem que seria? Você sabe que o que me motiva é ver as coisas acontecendo a partir das minhas equipes, das nossas equipes. Ver como que as pessoas estão se realizando fazendo o trabalho, ainda que seja uma pequena parcela de uma mega um mega projeto, uma mega estratégia empresarial. Então, me motiva a sentar à mesa com pessoas que têm projetos, que têm sonhos. Semana passada, eu fiz a minha reunião de acompanhamento mensal de operação e a diretora de operações trouxe pessoas da equipe que fizeram inovações no seu dia a dia, no seu negócio. Foram 4 projetos que ela trouxe. É maravilhoso.
Ou tem um rapaz que trabalha com a gente que tem na casa dele 3 impressoras 3D. E ele fez um sistema de acompanhamento de umidade interna de um equipamento que ele achou que era um problema, e é um problema de fato. Ele achou uma solução. Desenhou um medidor, desenhou um circuito impresso, mandou fabricar. Em casa? Em casa. Não, ele mandou fabricar o circuito impresso, claro. E a carcaça plástica ele fez em casa. Quando eu vejo um cara desses, é de emocionar. Sim. É de emocionar. Você aprende muito com uma pessoa dessa. E a única coisa que eu posso falar para ele é, poxa, me diz como eu te apoio. Como é que eu desenho um caminho para você se realizar mais. Então, conversar com essas pessoas é algo que me motiva. Sim. Outra coisa que me motiva é conversar com os meus filhos ou com pessoas jovens. Para ouvir deles e tentar adaptar a liderança da companhia, a estratégia, para que eles se realizem. Porque a empresa daqui a pouco vai estar na mão deles, né? Então, essa troca é muito rica. Interessante. E dá liberdade, né? Eu imagino, para as pessoas conseguirem inovar, né? Porque se você tivesse um estilo de gestão que falasse todos os caminhos já estão traçados e desenhados e é isso daqui, o manual que vocês têm que seguir, você mata qualquer tipo de ideia e inovação, né? É isso mesmo. Esse é o desafio. Sim. É fazer a empresa acontecer no dia a dia com as pessoas que estão no campo. Sim. E isso faz o trabalho deles ser muito mais interessante. Sem dúvida. Legal. Rui, se você pudesse indicar pra gente um livro, qual que seria um ou mais livros? Pô, bacana. Nessa mesma linha, não sei se vocês conhecem um livro que chama Banqueiro dos Pobres. Banqueiro dos Pobres é um livro do Mohamed Yunus. Microcrédito. Microcrédito. Mais do que a pegada do microcrédito, que é genial, Mohamed Yunus foi prêmio Nobel de Economia. Ele mostra que com um pouco de recurso, em Bangladesh, ele consegue fazer pessoas que têm pequenas ideias se realizarem e mudarem a sua vida. E esse é um livro que me inspira, muito conectado com o que eu estava falando. A capacidade que pequenos apoios fazem com que uma pessoa que tem uma ideia possa mudar de vida e, por vezes, mudar de classe social. E gerar uma mobilidade social que, para mim, gera a sustentabilidade da nossa sociedade. Então esse é um livro que me marcou e vale a pena, é um livro gostoso de ler. Legal. Depois eu tive a oportunidade de vê-lo falando 2 vezes em palestras. Ele é um cara especial. Que bacana. A gente vai incluir na descrição do podcast aqui. E alguma série, algum filme que você viu recentemente no serviço de streaming? Pô, bacana. Não, tem um clássico pra mim. Não sei se vocês conhecem um filme chamado Amnésia. É um filme de 2000. Lembro. O título, acho que o original em inglês é Memento. Eu lembro. Ele é um filme difícil porque ele é feito de trás pra frente. Sim, exato. Incrível. E além de ser incrível o jeito que ele é feito e o exercício intelectual que você tem que fazer pra entender o filme. Você fica um tempão sem entender nada do que tá acontecendo. Né? Mas o que me marca é como que ao longo do filme eu fui julgando e pré-julgando coisas da forma errada. E o que me chamou a atenção naquele filme, me marcou, caramba, tem coisas que você tem que ver o filme todo para poder ter uma opinião. Tome cuidado para não ter opinião cedo demais. Esse filme é fantástico. Exatamente. Devo ter assistido esse filme algumas vezes já. Inclusive tem uma versão dele na ordem correta. Tem uma versão dele na ordem correta. Imagino que não deva ser tão interessante. Não é tão interessante, você tem razão. Mas eu assisti por hobby. Esse filme vale a pena. Que bacana. Bela dica. Faz muito tempo que eu vi esse filme e realmente marcou ali quando eu assisti, que é exatamente isso, né? Você não julgar as pessoas, né? Você erra sempre. Você erra sempre. Tentar se colocar no... E esperar terminar o filme para julgar. Exato, exatamente. E tentar se colocar na posição da outra pessoa para entender o que ela tá passando antes de sair julgando, né? Enfim, tá ótimo. Bom, mais alguma pergunta, Vlad? Nossa, acho que foi uma aula. Uma aula do setor, né? Isso. Então, de fato, né, como a gente falou, acho que deu para perceber tanta oportunidade que tem, né, na ISA-CETEP e no setor de transmissão como um todo, né, que muitas vezes, às vezes o investidor olha só pelo perfil de dividendos ou pela previsibilidade, né, e não imagina a quantidade de
de trabalho, de melhorias, de sinergias, de eficiência e de crescimento, né? Que eu acho que não é uma ótica que muita gente acompanha o setor, mas que deu para perceber que tem bastante pela frente. Então, Rui, queria agradecer bastante. Crescimento esse que está a serviço do acionista. Exato. O que a gente está querendo é criar valor, criar capacidade de geração de caixa futura para servir cada vez melhor o acionista. E pagar cada vez mais dividendos e conseguir ter esse total return aí bem acima dos índices, como foi no passado. Obviamente não dá para prever assim no futuro, mas acho que essa é a ideia, né? Continuar crescendo para servir o acionista. Rui, queria agradecer bastante o bate-papo, acho que foi excelente, foi uma aula, principalmente aqui, acho que para mim que não entendia tanto do setor, acho que o investidor lá em casa também vai conseguir ter uma bela visão e visibilidade de como funciona o setor de transmissão e as oportunidades para a ISA CETEP. Que bacana. Obrigado, Ferreira, pela conversa, foi ótimo. Vlad, fantástico, obrigado pelas perguntas e eu e a equipe da ISA CETEP está à disposição de vocês, de qualquer acionista, para tirar qualquer dúvida e para estar trocando ideia, para a gente seguir crescendo juntos. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. A gente continua com um pipeline de conversas como essa excepcionais, então queria pedir para vocês, se vocês gostaram desse bate-papo, para curtir o vídeo, curtir o podcast, ouvir não só ver não só no YouTube, mas também nas plataformas de streaming. Então, obrigado e até a próxima.